Quinta-feira, 7 de setembro, uma boa noite para você. Vamos aos destaques do NTV News desta edição. Você vai ver as celebrações do dia 7 de setembro. Após desfile, ruas ficam tomadas por lixo e mais. Como foi o desfile em celebração da independência em Vargem de Minas? NTV é homenageada no desfile em Patos de Minas. Feriado prolongado aumenta a movimentação na rodoviária. Cadeião pode virar Casa da Cultura após restauração. Setembro Amarelo, o mês de alerta e prevenção ao suicídio. E as novidades do cantor Pietty. Sorrir diante de tamanho sofrimento chega a ser irônico. Chorar diante da selvagem desigualdade não será a solução. A partir de agora, no NTV News, que está no ar. Nós abrimos esta edição te mostrando que a Polícia Rodoviária Federal, por meio do Grupo de Patrulhamento Tático, apreendeu uma moto adulterada. Enquanto a equipe realizava a fiscalização, foi dada ordem de parada a um ônibus que fazia a linha São Paulo-Bahia. No interior do bagageiro, os policiais encontraram essa moto, que segundo informações seria produto de frete. Os motoristas do ônibus informaram que ela havia sido vendida de um homem de São Paulo para alguém da Bahia. Ao aprofundar na análise veicular, foi possível verificar que a motocicleta possuía uma restrição judicial, impedindo assim a sua circulação. Além disso, percebeu-se que havia elementos adulterados, fazendo com que a moto parecesse ser com outro veículo com situação regular. Essa adulteração é feita para que o comprador e também a fiscalização policial não percebessem as possíveis irregularidades. Além disso, no painel da moto haviam 2 documentos do veículo com indícios de falsificação. Diante dos fatos concretos, a motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Patos de Minas pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo. E olha só, agora há pouco o motociclista ficou gravemente ferido após invadir a contramão e colidir com um carro de passeio. Confira só. O acidente ocorreu por volta das 17 horas, quando o motociclista de 35 anos, que vinha na contramão em alta velocidade pela rua Gabriel Pereira, colidiu num veículo Volkswagen Golf que cruzava o semáforo pela rua Antônio Bernardes, no bairro Nossa Senhora das Graças. Segundo testemunhas, com o impacto da batida, o motociclista foi arremessado por cima do carro, caindo de peito no chão, batendo também a cabeça. Os ocupantes do carro de passeio não se feriram. A porta do Golf ficou bastante danificada, bem como a motocicleta Suzuki GSX 650F. Uma ambulância do SAMU compareceu no local para atender a vítima, que foi encaminhada para o Hospital Regional Antônio Dias com traumatismo craniano. De acordo com informações do Cisreuno, o motociclista estava confuso e apresentava sintomas de embriaguez. A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e controlar o trânsito no cruzamento até a retirada dos veículos. Os militares constataram que a documentação da moto estava em dia, porém o motociclista estava com a carteira de habilitação vencida. Pode voltar para cá porque nós temos mais informações. Segundo as informações do sistema que atendeu esta ocorrência, a vítima, o homem que conduzia essa motocicleta, ele tem 35 anos de idade e no momento do atendimento médico ali naquele local, na rua Gabriel Pereira, no bairro Nossa Senhora das Graças, o quadro era de paciente que colidiu com essa moto, ou melhor, a moto que colidiu com esse carro, e ele foi encaminhado para o Hospital Regional aqui em Patos de Minas com traumatismo moderado. Ele parecia confuso e ele estava embriagado. Seguindo, a gente te mostra agora que em reunião nessa quinta-feira na cidade administrativa, a deputada Ludmila Falcão, a secretária de Planejamento e de Gestão Luísa Barreto, representantes da Secretaria de Cultura, da Procuradoria da Prefeitura de Patos de Minas e o prefeito Luiz Eduardo Falcão decidiram como o imóvel histórico Cadeião será restaurado.
O Cadeião de Patos de Minas está cada vez mais próximo de se tornar a Casa de Cultura. A Prefeitura apresentou o projeto de tornar o espaço estadual, para que os recursos venham do governo do estado. A reunião aconteceu nesta quarta-feira na cidade administrativa, em Belo Horizonte. Reunião produtiva ontem, levamos inclusive um projeto, foi até divulgado já aí nas redes sociais. E o nosso intuito é resolver realmente aquela demanda, que já ia há mais de 10 anos. Tivemos lá na CEPLAG e também na Secult. E agora, se Deus quiser, já segunda-feira, começar já a dar os próximos passos aí que foi nos orientado, e a gente com certeza vai resolver isso o quanto antes. Na verdade, ontem, a gente já foi feito os passos, que seriam a questão da orientação, tanto à Procuradoria do município de Patos, para dar sequência no processo. Uma vez que o processo tramitava há mais de 10 anos, e a orientação agora, que o município desiste do processo, passe definitivamente que o imóvel seja do governo, e o governo faça concessão de espaço ali para o município, e ali colocarmos ali a Casa de Cultura, que é o projeto, inclusive, que foi divulgado aí, que por sinal ficou muito bacana. No vídeo divulgado pela Prefeitura, mostra o projeto da Casa de Cultura. Mudança nas escadarias, com adição de um vidro. Mudanças também na pracinha em frente ao edifício, com a placa divulgando o local. Bancos em frente à entrada principal. Na lateral do prédio, na Avenida Padre Almir, um novo espaço com bancos. O investimento gira em torno de R$2 milhões. O Cadeião foi alvo de depredação por diversas vezes. Houveram 5 intervenções. Mas foi bem adiantado ontem as reuniões, foram 2 reuniões muito produtivas. Agradecer a deputada Ludmila, o Falcão esteve conosco também, e graças a Deus ontem a ida a Belo Horizonte foi bastante produtiva. O que muda a partir de agora, Rogério? A grande expectativa da população patense, uma vez que aquele imóvel está ali, já vamos deixar desdeixado ali por muitos anos, deteriorando, o pessoal começou ali os vândalos, a gente fez 5 intervenções naquele espaço. E assim, a preocupação da gestão, na verdade, é realmente que aquele espaço seja ocupado, e tem toda a história, por ser a Câmara, foi a Prefeitura, a cadeia pública, então tenho certeza que a gente vai conseguir resolver isso o quanto antes. E olha só essa história, um desentendimento em uma boate do bairro Jardim Paulistano terminou com um homem esfaqueado. Um homem de 39 anos deu entrada ao pronto-socorro do Regional Antônio Dias após um desentendimento, uma briga que ocorreu numa boate no bairro Jardim Paulistano, na madrugada desta quinta-feira. Segundo informações do boletim de ocorrência da Polícia Militar, a PM foi acionada já no pronto-socorro do Regional Antônio Dias, do Hospital Regional Antônio Dias, onde estava esse homem de 39 anos que foi ferido. Chegando ao local, a polícia em conversa com ele, que estava muito nervoso após o fato ter ocorrido, ele então descreveu para a polícia o que teria acontecido. Segundo ele, foi um desentendimento, ele foi levar 2 amigos a essa boate e aí houve um desentendimento na porta da boate, segundo ele, onde após esse desentendimento, ele mais seus amigos correram em direção à avenida aqui do bairro Jardim Paulistano, em direção aonde fica também o corpo de bombeiros aqui no bairro Jardim Paulistano. Chegando ao local ali bem próximo da avenida, ele acabou caindo, sendo alcançado por pessoas que estavam na boate, que estavam também correndo atrás dele, já que eles estavam saindo correndo. Ele acabou caindo quando foi alcançado por um suposto menor de idade. Foi informado por esse senhor, esse rapaz de 39 anos, esse homem de 39 anos, que esse menor teria o alcançado e desferiu alguns golpes de faca nele, indo embora num veículo branco, deixando a seguinte frase, falando para ele: vamos embora agora, já chega. Vamos embora. E aí, após isso, ele entrou no carro e foi embora. Dando então, foi feito socorro e ele foi encaminhado, esse homem de 39 anos, ao Hospital Regional Antônio Dias, com esses ferimentos. A polícia então voltou ao local da boate, para pegar maiores informações, tendo contato com segurança da boate, onde, segundo segurança, o desentendimento aconteceu dentro da boate, saindo de dentro para fora da boate, onde aconteceu toda a correria, toda a situação. E ainda, segundo segurança, não conhecer nenhum deles, nem quem desferiu a facada e nem muito menos quem a vítima dessas facadas. A polícia agora trabalha com as imagens da câmera de segurança que tem na boate, tanto dentro quanto fora da boate tem algumas imagens. A polícia vai ficar de apoio dessas imagens para poder tentar reconhecer a pessoa que desferiu esse golpe de faca nesse homem de 39 anos e poder conseguir, já que até o momento ninguém foi encontrado desse fato que ocorreu no bairro Jardim Paulistano, numa boate na madrugada desta quinta-feira.
Muito obrigado, Luiz, pelas informações. E em nota, a boate disse, abre aspas, informamos que o acontecimento na madrugada da última quarta-feira foi dado do lado de fora da boate. Ressaltamos que prezamos pelo bem-estar e pela segurança de todos que nos prestigiam e trabalham conosco. Contamos com segurança todos os dias, revista pessoal e exigimos documentação para adentrar na boate. A casa tem monitoramento 24 horas. Todas as imagens já foram fornecidas à Polícia Militar. Estamos à disposição para colaborar com a investigação. Segue. Saliento que o ataque à noite de ontem foi um fato isolado e aconteceu fora das dependências da boate, altas horas, fecha aspas, assim a nota. Olha só, agora você vai ver uma apreensão de uma arma de fogo que estava em um carro. Essa apreensão aconteceu na BR-352, no quilômetro 183. A arma estava em um carro conduzido por um homem de 33 anos. A arma de calibre 9mm, em desacordo com a legislação vigente, estava em uma mochila no banco de trás. E segundo as informações ainda, foi encontrado dentro deste mesmo carro uma caixa com 33 munições intactas do mesmo calibre. O autor afirmou ser o proprietário da arma de fogo, como os objetos demais. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas, juntamente com os materiais apreendidos. Já o veículo foi liberado do local para uma testemunha habilitada regularmente. E durante fiscalização e Operação Independência, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem embriagado na BR-365 em Patos de Minas. A Polícia Rodoviária Federal, através do patrulhamento do grupo tático, da companhia que estava fazendo o trabalho ali pela BR-365, quando avistou um motorista de 48 anos que estava com a sua carreta bitrem pela BR e estava com manobras perigosas, zigue-zagueando aí pela rodovia. Momento então que a PRF ordenou a parada para esse motorista. Ele então parou, esse motorista de 48 anos, parou e quando foi abordado não conseguia sequer descer do caminhão, se manter em pé quando a polícia verificou aí já o estado de embriaguez ao volante. Sendo feito aí, solicitado o teste de bafômetro ao motorista e foi constatado que ele estava 5 vezes maior ao previsto, ao mínimo previsto para crime de trânsito, que é de 0,34, e o motorista estava 1,72 miligramas de álcool, que foi constatado aí no teste de etilômetro, Então a Polícia Rodoviária Federal, fazendo todo o percurso aí, conseguiu abordar ele e aí diante dos fatos, a ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil de Patos de Minas para poder realizar aí os procedimentos cabíveis em relação ao crime de trânsito com esse motorista de 48 anos que estava realizando manobras perigosas pela BR-365, que poderia, que se não acontece essa abordagem da PRF, poderia ocorrer aí um acidente grave, alguns outros problemas ainda maior. E a PRF trabalhando então na prisão desse motorista por crime de trânsito, já que o etilômetro, o teste do bafômetro, foi constatado aí 1,72 miligramas, valor muito acima do limite, que é de 0,34 miligramas. Vamos ter consciência, gente? Feriado prolongado, vamos preservar a própria vida e a vida das outras pessoas também, A seguir aqui no News, as celebrações do dia 7 de setembro. NTV é homenageado no desfile em Patos de Minas. Voltamos já. O 7 de setembro é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história, a nossa independência. No dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I teria proclamado o grito da independência às margens do rio Ipiranga. A partir daí, o Brasil rompia definitivamente suas relações com Portugal, consolidando-se como uma nação independente.
Não só essa, mas todas essas datas, elas são simbólicas e têm uma importância, né? Tem uma importância no imaginário coletivo da população brasileira, não só essa como muitas. Agora, cada mais eu penso que é importante a gente refletir sobre o que significou realmente o 7 de setembro. Por todo o país, desfiles e comemorações são realizadas em homenagem a essa data que carrega tanto significado. Mas é inegável que, com o passar dos anos, um afastamento das tradições por parte do nosso povo tem ficado cada dia mais visível. Isso cada vez fica mais distante. E mais uma vez eu volto a reforçar esse argumento meu, por falta de identidade. Ninguém esquece a data do carnaval e todo mundo sabe o que o carnaval significa. Exatamente por essa identidade. Vou pegar uma cena, por exemplo, religiosa no Brasil. Todo mundo sabe o que é dia 12 de outubro. Nossa Senhora Aparecida, porque há uma identidade do povo com isso. Esse dia 2, o povo desconhece, mas quando ele se perceber como um sujeito ativo desse processo, certamente ele vai valorizar mais. Mesmo tão novas, Isabela e Sofia reconhecem a importância de se comemorar a data. Eu acho que é muito importante para a gente entender a história do nosso país e o quanto foi importante a independência para o país se tornar o que é hoje. Celebrar o 7 de setembro é uma coisa muito importante para nós, todos nós brasileiros. Algo que constituiu que todos deveriam ter respeito uns aos outros, a liberdade de ser brasileiro, ser patriota. Além da valorização de quem foi Dom Pedro I para a nossa história, é muito importante valorizar também inúmeros outros heróis nacionais que dedicaram suas vidas a um Brasil melhor. O grande barato da nossa disciplina de história é exatamente essa, porque a gente pode recuperar e reinterpretar o passado com base em evidências e investigações. E, por exemplo, eu já fui alguém que já propaguei o 7 de setembro como se Dom Pedro fosse o nosso grande herói nacional. Hoje eu repenso. Por exemplo, tem a Maria Filipa Oliveira, que lá no dia 2 de setembro, 2 de julho, ela teve um papel fundamental. Teve a freira Joana Angélica, que deu a vida na porta de um convento, protegendo soldados brasileiros que iriam lutar contra o jugo português. Então a gente pode disseminar isso nas escolas e para a juventude brasileira. Em todo o país, diversas celebrações foram realizadas por meio de desfiles. Confira só como foi em Varjão de Minas. A Escola Estadual João Pereira Brandão desfilou na principal avenida de Varjão de Minas. A fanfarra da escola puxou a fila. Alunos carregando faixas com frases do hino nacional, como "Ô Pátria Amada Idolatrada, Salve Salve". Em seguida, os estudantes carregaram imagens das bandeiras dos 26 estados, mais o Distrito Federal. Logo após, homenagearam os 3 principais ícones da independência do Brasil: Dom Pedro I, Maria Leopoldina e José Bonifácio de Andrada. Homenagem também às riquezas do Brasil, com alunos fantasiados de índio e quilombolas. Homenagem também ao agro. E finalizando com as 5 regiões do Brasil, com a frase: "O ser humano é aquilo que a educação faz dele". Educação é importantíssima, né? E só temos um Brasil. E olha, em Patos de Minas, o desfile comemorativo aconteceu na Avenida Getúlio Vargas e foi acompanhado por diversas pessoas. Cerca de 7.000 pessoas estiveram presentes na Avenida Getúlio Vargas para o tradicional desfile da Independência. Dentre os grupos que desfilaram, 6 escolas, órgãos de segurança pública e grupos culturais. Teve inclusive a escola que homenageou o Grupo NTV. Foi de grande importância a presença daquelas pessoas que aqui vieram. E a avenida lotada, Esse ano a gente fez uma inovação aí com a incorporação da bandeira, um ato cívico um pouco diferente e a comunidade gostou. Fico feliz em saber que a gente fez algo diferente e deu certo. Dentre o público, tinham aqueles que estavam acompanhando alguém que desfilava. Já outros que foram assistir o desfile no geral. Primeira vez desfilando? Sim. O que você achou? Não. Se tiver mais oportunidades, vai voltar? Sim, tá bom. Bonito, muito arrumado. E sempre é bom, ver esses desfiles, todo mundo. A gente ficou até surpreso, porque o de hoje foi bem maior do que do dia do aniversário da cidade, Tem muito mais alunos, a escola nem esperava a quantidade de alunos que teve, tá muito bonito mesmo hoje.
Fiquei muito feliz por ter essa oportunidade. Foi a primeira vez? Não, já tem 5 anos que eu já desfilo aqui. Sempre bem com a mesma emoção? Sim, muito. Teve grupo se reencontrando depois de 20 anos. Os formandos do TG de Patos de Minas no ano de 2003 desfilaram pela segunda vez. São 20 anos, né? Sem ver a turma, muitos amigos, muita história junto para poder contar. E uma vibração que só quem passou por isso sabe e que entende, compreende, né, esse entusiasmo que nos une. Então, depois de cerca de 20 anos, a gente poder reencontrar esses colegas na mesma vibração, no mesmo empenho, na mesma motivação, reflexo do nosso comando daquela época, é uma experiência marcante, uma experiência ímpar. E para aproveitar a grande movimentação, vendedores ambulantes foram às vendas, porém com expectativa menor em relação ao desfile do aniversário de Patos de Minas. Sempre a gente espera melhor, né? Hoje está meio fraco, mas está levando, está indo bem, graças a Deus. Sempre vendo aqui no desfile, nas festas do Milho, nessas festas de igreja de Santo Antônio, geralmente eu estou nessas festas todas aí. E sempre uma quantidade boa de vendas? Sempre sim. É um público bom da gente mexer, as crianças são um público bom de mexida, né? E olha só, você acompanhou um pouco de tudo o que aconteceu no desfile e agora a gente vai detalhar algumas partes deste desfile tão importante para todos nós. Porque no desfile, diversas escolas tiveram oportunidade de levar para a avenida demonstrações da história e pilares importantes que ajudam na construção e parcerias. A Escola Jacques Corrêa destinou uma ala para seus parceiros, entre eles o Grupo NTV de Comunicação. A Escola Jacques Corrêa foi uma das 6 escolas presentes no desfile da Independência. Alunos homenagearam cultura e esporte. Além disso, homenagearam também os parceiros. E olha só quem estava neste desfile: Matheus Borges e Paula Mota, representando o Grupo NTV. Participar desse momento, tornar a Avenida Getúlio Vargas e uma data tão importante como essa, representando a nossa casa, a nossa TV, é um momento muito importante. Ao convite da Escola Jacques Corrêa, participar, estar aqui, é um momento único e mais uma vez a NTV reforçando o seu compromisso com a sociedade, sempre levar a informação com qualidade, principalmente o respeito pela nossa pátria. Eu já estou em Patos de Minas há praticamente 6 anos, né? E sempre fui muito bem acolhida pela cidade. Hoje, representar o ambiente que eu trabalho, os meus colegas também, é uma honra. E ao lado da comunidade, né? Que lugar melhor do que o ambiente escolar, que são os futuros, né, do nosso país, do que esse momento mesmo, né? Para a gente representar essa comunidade, falar de comunicação e estar aqui representando o que a gente ama fazer, que é o jornalismo, né? Que é estar no meio das pessoas. Com 31 anos de existência, a NTV sempre levou as histórias até a casa dos patenses. Foi de grande importância essa homenagem. Falando dos nossos representantes, Matheus Borges já havia participado do desfile outras vezes. Já Paula Mota foi a primeira vez. Primeira vez que eu estou participando, que eu não tinha o hábito mesmo, né? As escolas que eu frequentei, eu não participava, eu não tinha conhecimento. Então é um momento assim, a primeira vez e um momento único, né? Sempre foi um sonho meu trabalhar na NTV. Nunca pensei que um dia estaria representando a televisão, já estive em outras oportunidades. Mas hoje estar aqui representando é a realização de mais um sonho. E foi mesmo, viu? E contar um bastidor para você que está em casa, que eu e Paula Mota, antes de entrarmos, estávamos ali naquela brincadeira, nos bastidores, mas um nervosismo danado, viu? A Escola Jacques Corrêa, a nossa eterna gratidão. Muito obrigado pelo reconhecimento. E a NTV, mais uma vez, reafirma, o Grupo NTV de Comunicação reafirma o seu compromisso com a sociedade, quer dar voz a quem precisa. Durante a solenidade, soldados formados em 2003 no tiro de guerra de Patos de Minas se reencontraram e desfilaram mais uma vez servindo a pátria. O que você estava fazendo em 2003? Essa turma estava se formando no tiro de guerra de Patos de Minas, uma história de 20 anos. Os formandos desfilaram pela segunda vez na Avenida Getúlio Vargas. A última vez foi em 2017. Essa turma de 2003, 20 anos agora, e é muito gratificante porque eles foram se reunindo aos poucos e me acharam
me convidaram e eu realmente estou muito feliz, sabe? Um momento muito maravilhoso para a carreira nossa, para minha carreira, que fui para a reserva agora. E o importante é ser lembrado, né? Eu fiquei muito feliz de ser lembrado pela turma. E em meio ao reencontro, grande emoção. São 20 anos, né? Sem ver a turma, muitos amigos, muita história junto para poder contar. E uma vibração que só quem passou por isso sabe e que entende, compreende, né, esse entusiasmo que nos une. Então, depois de cerca de 20 anos, a gente poder reencontrar esses colegas na mesma vibração, no mesmo empenho, na mesma motivação, reflexo do nosso comando daquela época, é uma experiência marcante, uma experiência ímpar, que ficou marcada em nossa alma, na nossa história, né, na nossa trajetória aí. O tiro de guerra é um momento assim, especial na vida de qualquer homem, né? Eu acho que se a mulher, quando faz 15 anos, é debutante, o homem, quando faz 18, deve servir o tiro de guerra. Então, assim, teve muitas histórias, muitos amigos para a vida inteira. E uma lembrança interessante, legal, que eu tenho, toda vez que eu passo na porta do tiro de guerra, quando eu vejo a cancela que tem lá na frente, foi eu que arrumei ela, eu que instalei aquela cancela. Fiquei detido lá um dia. E aí, de castigo, vai colocar a cancela lá, filha. O briquete que tem na frente, foi eu que arrumei. Então, assim, são coisas que ficam na mente da gente, a gente não esquece, histórias para os filhos da gente. Então, assim, é uma coisa, assim, surreal. E depois do desfile, uma confraternização entre os formandos. Eles vão se reunir no tiro de guerra para contar a história, né? O mais importante da nossa época de soldado, de recruta, são as lembranças boas e as histórias que a gente tem, as brincadeiras e dividir as histórias com a família e com eles mesmos. Inclusive, um abraço para todos do Tiro de Guerra de Patos de Minas. Além dos desfiles e pronunciamentos, a data é importante também para os vendedores. Muitos aproveitaram para levar seus produtos como água para venda. A Yasmin, de apenas 8 anos, ajudou o avô a vender pipocas na Avenida Getúlio Vargas durante o desfile do 7 de setembro. Yasmin, então você veio aqui ajudar seus avós a vender pipoca? Qual que é o segredo aqui para vender? É R$5 pra vender. 5? E tá vendendo muito? Tá. Com cerca de 7 mil pessoas participando do desfile, os comerciantes tiveram boa expectativa em relação às vendas. Porém, os números foram menores em comparação com o desfile no aniversário de Patos de Minas. Nós estamos com a pipoca, com a água, que está muito calor. Tem até uma cervejinha para quem ele quer refrescar. E a pipoca, que é a tradicional, né? É de doce e de sal. É água geladinha também. Estamos aí. Além da venda de alimentos, como o Zé Maurício com as pipocas, teve vendedores de refrigerantes e algodão doce. E não poderia faltar as vendas de brinquedos, principalmente com a grande quantidade de crianças. É um público bom da gente mexer, as crianças, é um público bom de mexida, né? Pois é, apesar de toda a celebração da festa, depois da celebração, depois do desfile, muito lixo pelas ruas de Patos de Minas. Após o desfile do dia que marca a independência do Brasil, na principal rua de Patos de Minas, a Major Gotti, por alguns pontos, o acúmulo de lixo, em sua maioria plásticos. Porém, era possível encontrar caixas de papelão, contas de água, folhas de árvores, entre tantos outros materiais. Todo lixo jogado no chão, mesmo tendo por perto lixeiras. O que é uma vergonha e demonstra falta de educação, né? Olha, com a chegada do feriado, muitas pessoas aproveitaram para viajar, já que para muitos as atividades devem retornar apenas na segunda-feira. Essa movimentação é comum em feriados que normalmente caem próximos aos fins de semana. Seja para descanso ou para ver a família, o importante é viajar. Estou indo para minha casa. Há 2 anos que eu fui lá só 2 vezes, né? E aproveitar também o feriado, né? A quantidade de pessoas que chegaram em Patos de Minas para aproveitar o feriado também aumentou. E com relação aos destinos, além das cidades da região, os mais procurados dos últimos dias foram Belo Horizonte, São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro. Eu tô indo para casa dos meus avós. Eles moram em Guimarães. E você vai aproveitar muito na casa deles? Sim.
O fluxo se mantém intenso por toda a quinta-feira, mas deve diminuir na sexta e no sábado, voltando a aumentar novamente no domingo e na segunda de manhã, quando a maioria das pessoas estão voltando para casa. Eu vou descansar um pouquinho para esse trabalho a semana inteira, aproveito o embalo do feriado para descansar, né? Apesar que a maioria vai unir quinta e sexta, apesar que eu acho que no Brasil tem um defeito grave. Pegar um feriado na quinta junto na sexta-feira, acho que está parando o país. E o país está em crise, né? Não pode isso, né? Eu acho que teria que continuar, mas eu vou descansar. É verdade, o nosso Brasil não pode parar, né? Mas para algumas pessoas o feriado será realmente prolongado. Nós aqui seguiremos ao vivo com você, levando todas as informações neste feriado prolongado. Agora a gente faz um rápido intervalo e na volta a gente fala sobre Setembro Amarelo. O mês é de alerta e prevenção ao suicídio. Daqui a pouco eu te conto todos os detalhes. Nesta quarta-feira, Ludmila Bahia abordou um tema importante em seu programa, o Espaço Feminino, o Setembro Amarelo. O mês que é de alerta e prevenção ao suicídio. Um programa que provocou reflexões com histórias emocionantes de superação, alerta e ressignificação. Falar sobre isso quebra tabus e salva vidas. Veja essa matéria especial de Ludmila Bahia. Setembro Amarelo, se precisar, peça ajuda. Esse é o lema da campanha deste ano. Entretanto, nem todos que enfrentam momentos difíceis pedem socorro. Por isso é importante que as pessoas próximas fiquem atentas aos sinais e às situações de sofrimentos. Um término de uma relação que foi muito abrupta, um luto prolongado, abuso de substâncias, a pessoa flutua muito o humor, a hora ela está muito lábil, a hora ela está muito agitada. São pequenos indícios uma pessoa que você já tem ali um sinal amarelo para poder falar, opa, peraí, essa pessoa precisa de ajuda, vou levá-la para um profissional, será que é tratamento, será que é medicamento, será que envolve tudo? E não passar negligente, né, com essas condições. Conforme a Organização Mundial da Saúde, 100% das pessoas que tentam ou cometem suicídio têm doenças mentais. Depressão, ansiedade generalizada, bipolar, abuso de substância, de álcool, de drogas, predisposição genética familiar, às vezes já tem uma história familiar pregressa de suicídio. São pequenas, a gente somado, né, fatores, multifatorial, que pode levar a pessoa ao desfecho ruim do suicídio. A Cionária perdeu o filho há 7 meses. O Igor tinha 20 anos quando cometeu suicídio. Um jovem cheio de planos, mas que não conseguiu lidar com o término de um relacionamento. Tinha pouco tempo, tinha 1 mês só, o fim do relacionamento, e ele não conseguiu lidar com essa frustração. Infelizmente, né, tomou a decisão de retirar a própria vida. Ele demonstrou tristeza, o sofrimento, sim, isso estava claro. Ele sempre conversava comigo, ele sempre me falava, sempre como ele estava. Eu tinha contato com ele, assim, permanente, todos os dias, o tempo todo. Eu ligava, mensagem de WhatsApp, estava sempre convidando, vamos sair, vamos fazer alguma coisa, vamos ver um filme juntos, sabe? Então eu estava muito atenta. A dor de quem fica. Um processo de sofrimento e ressignificação da vida. Como uma mãe fica? Destruída. Destruída. Não é fácil. Eu sei que você também é mãe. A gente costuma falar que a pessoa que consegue imaginar, né, chegar mais próximo da dor que a gente sente é uma mãe, porque também tem filhos. Mas a morte por suicídio, há muito tempo
já me abalava de uma certa forma que eu nunca consegui explicar. Quando acontece essa questão do suicídio, modifica todo um contexto familiar, né? Não é só a pessoa que se vai, mas ali tem irmãos, tem tios, tem parentes, né? Tem a mãe, pai. Então é ressignificar a vida, que a partir de ali tem que fazer algo, né? Para poder passar a sua vida de uma maneira menos traumatizante, menos traumatizada. Então procurar ajuda, uma ajuda profissional, né? Para poder ajudar o indivíduo a seguir a vida, porque como eu disse, a vida não parou, não é? Então vamos ressignificar. 90% dos casos de pessoas que planejam tirar a própria vida pode ter um desfecho diferente. Buscar ajuda de profissionais e o acolhimento de quem está próximo são fundamentais. A pessoa apresentou ideação suicida, indícios, está deprimido, está com todos esses sinais que eu falei de alerta, né? Levando para uma conversa, existe saída, ela ter propósito, ela buscar conexão humana de qualidade, entender que a situação que ela está passando é muito pontual, que vai ser episódica, que tem várias possibilidades, né? Quando ela procura do ponto de vista saúde mental, profissional, pode ter medicamento, tem muito estudo, né, que revela que tem medicamento que controla a ideação suicida grave, carbonato de lítio, tem uma série de medicamentos, mas não é só isso, não resolve o problema. Se a pessoa não tiver essa rede de apoio, entender que sozinha ela não consegue às vezes atravessar, que existe saída sim, existe esperança e existe propósito. A Laísa tentou tirar a própria vida, mas buscou socorro para enfrentar os momentos difíceis e depois de um longo processo, conseguiu superar os problemas. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, eu passei por um período muito difícil na minha vida, que eu tenho um pai usuário de droga, e nisso encadeou muita tristeza lá dentro de casa, muita angústia, eu ficava só triste, trancada dentro do quarto, e foi gerando vários problemas com isso, eu não queria me alimentar mais. E aí chegou um certo tempo que eu tive que pedir ajuda, né, pra minha mãe, pra procurar um psicólogo, um psiquiatra, porque eu não tava me sentindo bem. Só que, assim, eu consegui pedir ajuda, outras pessoas talvez não conseguem, não tenham consciência e conseguem pedir ajuda. Com isso eu tive a minha ajuda, só porque eu já estava muito mal e com a ajuda eu não consegui e cheguei a me automutilar. Depois disso eu tive o tratamento adequado, com psicólogo, psiquiatra, ia nas terapias, tomei medicamentos muito fortes e depois disso eu fiz o tratamento e com a ajuda da minha família, a ajuda da minha mãe, eu fui me recuperando, fui ficando bem. O Marcelo é tatuador. Há alguns anos esteve no espaço feminino e depois de ver tantos casos, criou um projeto e oferece tatuagens para camuflar as marcas físicas de quem já tentou tirar a própria vida. E as pessoas que tiver essas marcas, tiver com vergonha, meio receoso de chegar direto no estúdio, pode me mandar por direct, que o meu Instagram é Marcelo Tatu, conta a história lá que eu analiso direitinho. Lógico que não tem como eu atender todo mundo, que é muita gente, mas eu faço o possível para pegar casos mais severos, casos que realmente atrapalham a pessoa a seguir a vida. Então o projeto hoje cresceu bastante, até convidar algum tatuador que pretende seguir esse mesmo projeto. Então tem muita gente que precisa dessa ajuda, sabe? Que é tipo um empurrão. A pessoa sozinha não consegue se livrar daquelas manchas. Talvez ela mudou de vida, mas aquelas manchas atrapalham ela a seguir. Então a partir que ela fez, camuflou com a tatuagem, a vida dela muda. Eu não tinha noção o tanto que eu poderia ajudar as pessoas. Ainda resta esperança. A acionária lida com a dor da perda do filho com um projeto que criou nas redes sociais para alertar jovens e famílias. Nas segundas-feiras a gente realiza uma corrente de oração em favor dos nossos jovens. E às quintas-feiras, sempre que possível, a gente está realizando lives com profissionais. A gente realiza lives falando sobre assuntos pertinentes, né, ao assunto. Então a gente já realizou várias lives que estão salvas, né, estão postadas no perfil. A gente já falou sobre dependência emocional, sentimento de vazio,
sobre formação da personalidade, a gente falou sobre luto, então a gente fala sobre vários assuntos que possam ajudar as pessoas de alguma forma. A Liza também espalha esperança. É a prova de que os momentos difíceis podem ser superados e o que a vida reserva adiante é grandioso. Olha quem chegou na vida da Liza, o filho João Luca. Hoje em dia eu tenho meu filho, né, que é a coisa mais importante da minha vida. Se eu não tivesse superado tudo como eu superei, eu não teria ele hoje em dia, que é a coisa mais importante para mim. Você é sinônimo de superação? Sim. E sempre há esperança, gente. Nunca desista, porque a vida é muito maravilhosa pra gente desistir dela. Sempre procurar ajuda. Se precisar de mim, pode me mandar mensagem, que eu estou à disposição para conversar. Sei que às vezes não é fácil procurar ajuda, é muito difícil falar, conversar com as pessoas às vezes. Mas não desiste, gente. Sempre há esperança. Sempre há esperança, né? E para você ver mais e acompanhar como foi o programa Espaço Feminino, basta acessar ntv.tv.br/programa Espaço Feminino ou pelo canal do YouTube @NTVPDM. E quem precisar de ajuda, além da busca da rede de apoio e profissionais, também pode acionar o Centro de Valorização da Vida. O CVV é uma das ONGs mais antigas do país, fundada em São Paulo em 1962 e oferece apoio emocional e de prevenção do suicídio. As conversas são sigilosas. Você pode ligar 188 ou conversar por chat, ou basta então acessar a página cvv.org.br sempre que precisar. E se você precisar, saiba que você tem alguém que você pode contar. Nos voltamos já depois do intervalo. E hoje tem entrevista especial aqui no NTV News. Confira com quem a gente conversa nesta noite. Sorrir diante de tamanho sofrimento chega a ser irônico. Chorar diante da selvagem desigualdade não será a solução. Do indie rock ao pop music, P.H. é um cantor e compositor mineiro multifacetado que tem uma carreira repleta de hits dançantes, músicas poéticas e marcantes, dono de uma voz orquestrada que vai de drives rasgados a falsetes suaves bem arranjados e executados. Suas músicas já chegaram a mãos de artistas nacionais. São 8 anos de carreira, mais de 200 mil visualizações no YouTube e foi ouvido mais de 225 mil vezes no Spotify. Então, é com ele que eu converso nesta noite de quinta-feira, que gentilmente, neste feriado, compartilha um pouco mais sobre a nova fase da carreira. Muito boa noite, o nosso cantor da casa, P.H. Bem-vindo ao NTV News. Boa noite, gente. Boa noite, Patos de Minas. Que prazer imenso aí bater um papo com vocês. Muito feliz sempre de estar em contato com a NTV. Nós quem ficamos felizes e muito felizes, o P.H., de saber que você agora está numa nova fase. Você chegou a mudar de estado. Conta pra gente o que acompanha e como está a nova fase da carreira do P.H. É isso mesmo, mudei para Goiânia em busca do meu sonho. Eu vivo em função do meu sonho e mudei para cá com essa intenção de tentar amplificar o meu som para chegar para as pessoas. E as coisas estão acontecendo. Vou realizar um sonho agora de tocar no festival Vaca Amarela, que é um festival que eu sempre quis tocar muito aqui, e com algumas parcerias, alguns produtores entrando, uns networkings bacanas, e pronto para fazer um showzaço pra galera, um show que vai ser produzido aí pelo Phil Brant, e tô com o coração pulsando forte aí para entregar minha música, meu coração, minha alma para as pessoas daqui.
Ô, Piet, eu tô sabendo que esse é um dos maiores festivais, um dos maiores eventos de música hoje do nosso país. Para quem for acompanhar, qual é o dia e o que vai ter de surpresa, o que vai ter de novo do Piet para esse público? Então, nós acabamos de completar 1 ano de álbum Maré de Pé, até coloquei a mesma jaqueta que eu usei no clipe. E o que vai ter de novo é que nós estamos produzindo um show novo para divulgar. Quando eu lancei meu álbum Maré de Pé, eu não estava muito bem, assim, mentalmente falando. Fui diagnosticado com TDAH, comecei um tratamento e agora estou bem. E aí, querendo voltar com tudo e fazer o melhor show da minha vida para a cidade aqui de Goiânia, nesse festival que é lindo, que vai ter várias atrações nacionais. Esse festival é maravilhoso, gente. E vai ser domingo, às 6h30 da tarde. Domingo agora, já? Domingo próximo, dia 17. Dia 17, então, em Goiânia, ainda dá tempo, então, para quem quiser conferir. Mas, Piet, voltando um pouquinho, porque eu me lembro que acho que quando você estava começando, eu estava começando aqui na televisão também, e eu cheguei a entrevistar em outros projetos da sua carreira. Só para a gente poder ir finalizando, o que mudou do Piet do início de tudo para o Piet de hoje? Muita coisa mudou. Hoje eu me olho no espelho e consigo me reconhecer mesmo como artista, como alguém que está para somar, como alguém que está para representar a minha cidade. Hoje eu sinto que eu encontrei o meu caminho, a minha voz, o que eu tenho para falar. Foram várias nuances aí na minha carreira, tentando explorar todas as facetas que nascem dentro de mim, mas agora eu sinto que eu cheguei num ponto que eu entendo que é isso que eu tenho que entregar para as pessoas mesmo. Esse álbum Maré de Pé é um álbum muito bacana, um álbum muito moderno. Quem não escutou ainda precisa escutar. E o show vai ficar demais. Porque quando eu falo que quero que fique demais, é porque é o meu desejo de representar a minha cidade bem. Olha só, eu sei que você, assim como eu, é muito exigente com as produções. Sim. Então eu sei que, tenho certeza que será um grande show. Piet, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, acompanhar mais sobre o seu novo projeto, matar a saudade do Piet aqui em Patos de Minas, como que faz, onde te encontra? Instagram, @piet.oficial. No YouTube, tem meu canal no YouTube, só digitar Piet lá, só digitar Piet no Spotify para escutar meus álbuns. E na expectativa de estar em breve aí em Patos fazendo um show para a galera, mostrando esse show novo para as pessoas. Então, Piet, já que nós estamos nessa expectativa, eu quero muito que você venha aqui. Eu sei que a Pitty está vindo em Patos de Minas e eu quero fazer aqui publicamente um pedido à organização do show que vai trazer a cantora Pitty. Já estou até fazendo um merchan aqui para vocês. Por favor, tragam o Piet para fazer uma participação, para cantar, para encerrar o show. O Piet é prata, não é prata, é ouro da casa. A presença dele é fundamental no show da cantora Pitty aqui em Patos de Minas. Então, por favor, Piet, eu não vou te deixar nem espaço para você falar que o nosso tempo estourou aqui, mas, por favor, tragam o Piet para cantar aqui no show da Pitty. Eu vou quebrar todos os protocolos agora de um telejornal, Piet, que eu tenho que ir para um rápido intervalo. Eu posso ir para o intervalo com você cantando um trechinho sobre alguma música desse novo trabalho seu? Pode demais. Eu vou cantar. Vamos lá. Pode falar, então. Então a gente vai acompanhar então o Piet e na volta a gente continua com o NTV News. Eu vou cantar um trechinho de Paredes, que é a música que o pessoal mais gosta, é uma música que me transmite exatamente quem eu sou como artista. Eu não sei se você já me conhece o suficiente para saber que estou subindo pelas paredes, para saber que estou quebrando as paredes e todas as paredes do meu peito frio. Gente, quem souber quem é o Rafa Cenoura, ajuda a entrar em contato com ele, organizador aí, que nós estamos tentando fechar com ele para fazer essa abertura. 10 anos de carreira, seria a perfeita comemoração. Valeu, Piet. Daqui a pouco a gente volta com o NTV News. Você que está aí, continue com a gente. Voltamos em instantes. Confira só essa peça teatral inclusiva da Escola Norma Borges.
O palco da Escola Municipal Norma Borges Beluco foi palco da peça Wheelchair Barbie Fitter em Blind George, peça teatral elaborada pelos alunos do 6º ano 14, que conta a história da Barbie cadeirante e do deficiente visual George. Bom, o nosso evento é um teatro inclusivo, né? E até na própria organização nós temos todos os tipos de deficiências e de pessoas que precisam estar inseridas na sociedade. Abrindo a cortina, nós temos autista, nós temos aluno com síndrome de Down, participando nós temos aluna cadeirante. Então, assim, a gente tenta inserir todos os nossos alunos, mostrando a empatia, o respeito, e o teatro veio para agregar isso. É a história da Barbie, mas agregada à história da Babi, que é a nossa inspiração, né? Ela até está aqui como nossa convidada de honra, mostrando a superação e mostrando que todas as escolas devem estar abertas à inclusão. A história é uma homenagem para a influenciadora Bárbara Oliveira, que em 2016 perdeu os movimentos dos membros após um acidente de carro. Então, eu fiquei muito feliz, né? E muito lisonjeada também com toda essa homenagem, visto que é um tema extremamente importante, né? Que é a inclusão principalmente nas escolas. Então, que isso sirva de exemplo para outras escolas, pois é nesse ambiente onde tudo acontece. Né? É verdade. Informações você confere no patosja.com.br. Veja e reveja a nossa programação no ntv.tv.br e nos aplicativos que estão na tela da sua televisão, o Patos Já e também NTV. E claro, ouça a nossa FM com uma programação fantástica para você, 105,9. Também no Instagram, @NTV Patos de Minas, e a gente se encontra também no meu, @o_Mateus_Borges. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia neste feriado. A gente volta a se encontrar amanhã. Boa noite, juízo, e eu te aguardo. Até lá!